Bom dia a todos os irmãos. Vamos a uma reflexão, começando com uma página do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Modo de sentir. Diz ele: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos preceitos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor da operação orgânica fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal de humildade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar, a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma para o rumo da vida aperfeiçoada. Só pela renovação íntima. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Cresce em bondade e entendimento, é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o próprio divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Como sempre, Emmanuel, brilhante e puxando a nossa orelha. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o mecanismo de irradiação. É o termo técnico para as nossas atitudes de sempre transferir para alguém ou para alguma coisa a nossa ignorância, a nossa falha, os nossos erros. É interessante, mas
vamos observar que é comuníssimo em todos nós transferir para alguém quando erramos, quando esquecemos, quando falhamos, quando não sabemos. Eu não sei isso porque ninguém me ensinou. Eu errei isso aqui porque alguém me atrapalhou. Alguém me distraiu. Eu martelei o dedo porque fulano estava perto e tirou a minha atenção. E assim sucessivamente. Não é? A patroa reclama da empregada porque ela está aborrecida com o marido. Ela é impaciente com o marido com ela, porque alguma coisa aborreceu antes. Precisamos fazer uma reflexão de que temos que nos analisar. Por que eu estou impaciente? É culpa de alguém? Por quê? O que esse alguém fez que me pôs impaciente? O que esse alguém fez que tirou meu equilíbrio emocional? Será que o que essa pessoa fez realmente justifica o meu destempero? Ou será que o meu destempero é reflexo do meu orgulho melindrado? Geralmente é. Geralmente, para não dizer sempre é. Esses reflexos vêm de muito tempo. De muito tempo. As crianças que são educadas por pais intolerantes, impacientes, excessivamente exigentes, exigindo da criança que tenha um discernimento de adulto. Se a criança já tivesse condições de ter discernimento de adulto, ela não seria criança, já nasceria adulto. Ela nasce criança justamente para que os pais possam exercer a sua missão de educar, de aprimorar, de orientar a criança, preparando-a para uma vida de maneira construtiva, fazendo-a melhor do que quando foi encarnada. Quando os pais se tornam ausentes, quando os pais são intolerantes, quando os pais são excessivamente exigentes com a criança, aquilo a magoa, aquilo cria na criança um complexo de ser inútil, de ser menor do que os pais esperavam, de ser menos inteligente do que devia ser. Isso marca uma criança. Por isso, os pais devem ser tolerantes. Mas tolerantes não quer dizer que tenha que fazer tudo que a criança quer. Um não bem dado na hora certa, com fraternidade, com serenidade, com amor, é um ato de amor. Amar os filhos não quer dizer que tenha que fazer todas as suas vontades, porque o mundo não vai fazer. O mundo é o que mais nos diz não, não é verdade? E se a criança não te for criada com disciplina, que é a palavra-chave para o crescimento moral, emocional e intelectual de uma criança, ela vai para a vida adulta despreparada. Se melindra com tudo, se magoa com tudo, se acha perseguida, se acha infeliz, um incapaz, quando na verdade não é.
Apenas ela não está acostumada a ouvir um não, a ter limites, a não ter disciplina. E na vida profissional isso é fundamental. Então cabe aos pais fazer com que a criança cresça não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. E isso é feito com muito amor, com muita serenidade, respeitando os limites da criança, mas sem deixar de mostrar a ela que ela pode, e se ela pode, ela consegue, mas dentro dos limites que a vida impõe. A criança que é criada sem aprender a ouvir um não com serenidade, ela vai se tornando uma criança egoísta. E lá adiante, ela vai até exigir dos pais coisas que não deveria exigir. E se exige do pai coisas que não poderia exigir, do mundo então nem se fala. Mas o mundo é não, é não. É sim, como disse Jesus, sim, sim, não, não. O mundo não está preocupado se você foi educado de uma maneira muito liberal, achando que pode tudo, que tem direito a tudo. Esse procedimento, muito comum hoje em dia, onde se vê as crianças mandarem na casa, mandarem nos pais, é muito prejudicial não só para a sociedade, mas também para a própria criança, que cresce um adulto despreparado para a vida. Esse despreparo exacerba também o orgulho da criança, a arrogância da criança, a vaidade da criança. Com isso, ela começa, sempre que errar, sempre que falhar, transferir para alguém a responsabilidade desse erro, dessa falha. Se nós não observarmos, e não precisamos observar muito, é o que mais acontece na vida e conosco. Fazemos isso com frequência. E para modificarmos-nos, para que possamos crescer emocionalmente, é fazer como Jesus disse: vigiai. Vigie-se sempre. Não é vigiar o outro é o outro. Vigie-se para ver se você realmente está pensando certo, agindo certo. Se realmente o culpado pelas suas falhas é o outro. Se você não sabe, por que não sabe? Porque não estudou, porque não se informou. Isso é fundamental no mundo em que vivemos. A informação é preciosíssima. Ou porque realmente você é incapaz de compreender, de aprender aquilo. Não é não, você pode aprender. Empenhe-se que você vai aprender. Se você não tem aquilo que queria ter, não culpe ninguém por isso. Pense se você trabalha o suficiente, se você se empenha adequadamente no seu trabalho para ganhar o suficiente para poder ter aquilo que você quer. Pedir a Deus as coisas, Deus nos dá sempre o que precisamos para crescer moralmente,
para crescermos intelectualmente. O excesso, aquele plus, cabe a nós conquistar com o nosso esforço, com o nosso empenho, com o nosso respeito a quem nos cerca, com o nosso respeito a nós mesmos. Gente, observemos sempre a nós os nossos limites e ponderemos se nós somos culpados, se nós somos responsáveis ou se aquela responsabilidade, aquela culpa cabe ao outro. Ninguém nos obriga a fazer o que não queremos. Ninguém nos muda se não quisermos nos mudar. Logo, nós temos o poder da decisão. Se fazemos alguma coisa, não é porque alguém nos obrigou, foi porque nós achamos que devíamos fazer. Arquemos com a responsabilidade de nossos atos e aproveitemos as dores que os nossos erros nos causam para aprendermos e não para culpar os outros. Não repetirmos a mesma coisa. Ponderemos sempre para que possamos crescer diante dos olhos do Pai e de nós mesmos, diante da sociedade que nos cerca. Só depende do nosso empenho. E pensemos também, quando tivermos que orientar a alguém ou aos nossos filhos, façamos com amor, com muito amor, sem arrogância, sem agressividade, sem cobranças exacerbadas. Conversemos. E assim façamos a nossa parte. Se o outro se negar a entender, a aceitar, o problema já não é mais seu. O problema e as consequências de não aceitar, mudar-se para melhor, já é da outra pessoa. E que ela saiba, com a misericórdia de Deus, um dia entender isso e começar a se modificar. Meu Deus, que as famílias sejam mais tolerantes uns com os outros, que os membros da família entendam que todos nós somos falíveis, que todos nós temos inúmeras limitações. Não descontemos no nosso próximo as nossas frustrações, as nossas limitações que nos magoam, que provocam o nosso orgulho, a nossa vaidade. Façamos com que quem nos cerca nos ame. Temer não é respeitar. Quem teme, assim que tem uma oportunidade, faz de novo. Agride. Quem respeita não faz isso. Quem respeita, ama. E quem ama não maltrata ninguém, não desrespeita ninguém. Que a paz esteja conosco. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.